Bebedouro, take 1. Ponto histórico de Elê Semog. Ponto histórico. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender. Aproveitar a abertura desse poema aqui do Elê Semog para falar dos pontos turísticos, um dos principais pontos turísticos aqui de Curitiba, que é o Largo da Ordem, que é esse bebedouro aqui, que é um marco, ao mesmo tempo, de um pelourinho que existia aqui, mas a história oficial fala muito que era um centro dos tropeiros, e é aí que eu quero falar, né? É dos tropeiros que eu quero falar, justamente porque quando a gente fala dos tropeiros hoje, as homenagens aos tropeiros na cidade do Paraná, se fala como se os tropeiros fossem todos brancos. Na atualidade, a maioria que representa, né, os tropeiros são brancos, porque são cavalos muito bem tratados, né, uma posse em que as pessoas brancas têm, donos de sítios, donos de fazendas, e os negros e negras foram expropriados dessa propriedade. Mas no começo, boa parte dos tropeiros, né, que saíam daqui eram negros e negras. Afinal, quem é que carregava as cargas? Quem é que alimentava os animais? Quem é que cozinhava muitas vezes? Quem é que abria as picadas para o interior, né? A presença branca era, no começo, estou falando isso de 1600, 1700, parte do século XIX, a presença majoritariamente, né, muitas vezes eram de negros aqui, depois essa relação foi mudada. Então, para os tropeiros, né, para abrir a picada, para carregar as cargas, né, o que iam de brancos nessas chamadas tropas eram os prepostos, os representantes dos escravocratas, né? Os negros participaram ativamente e muitas vezes, infelizmente, eram usados também como mão de obra contra os povos nativos aqui, mas foram negros e negras que abriram boa parte dessas picadas, né? Hoje são esquecidos. Então é bom lembrar que o Largo da Ordem dessa história, né, que também traz em pelo menos até o século XIX, em boa parte das picadas dos caminhos abertos que a gente tem pelo Paraná, né, foram feitos por negros, mãos e pés negros e negras, com o seu trabalho, com a sua cantoria, com a sua tradição, né, pelo interior.